aí considerando também não só a infraestrutura, mas também as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Porque tudo depende de como que isso está sendo desenvolvido, no sentido de quem são os trabalhadores que estão envolvidos com encher o tanque, por exemplo. Qual vai ser o impacto para eles, Exatamente. Né? Quais são as qualificações necessárias, quais são os profissionais que a gente vai precisar no futuro. Então, considerar, inclusive, quem já está trabalhando nesses setores e que vão precisar se adaptar para continuar trabalhando, enfim. Eu acho que uma mensagem bacana de trazer, e eu acho que o evento tem pautado bastante isso, é conseguir identificar que a gente tem uma soberania, né, grande em relação à tecnologia, à inovação, diferentes tomadas de decisões. O Brasil é um país muito diverso, né, com muita gente muito capaz e muito criativa. Então a gente consegue solucionar muitos problemas através da inovação e juntando, né, fazendo esse acoplamento com os outros setores, né? No caso, eu trabalho com mobilidade, energia e o setor industrial, mas a gente tem pesquisadores e uma juventude com uma vontade de inovar, né? Tem que instrumentalizar esses caras, é isso? Eu acho que é bacana a gente conseguir, de fato, usar o que a gente tem de riqueza aqui. Então, acho que essa é a minha principal mensagem, porque eu acredito muito nessa instrumentalização, diversidade, as riquezas que a gente tem enquanto um país soberano. Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Papo de Balcão. E agora a gente está fazendo uma sessão especial cobrindo o ESX. O pessoal do Sebrae indicou os nomes principais dos palestrantes que vão participar do evento, para que a gente pudesse bater um papo, aprofundar, entender um pouco mais as nuances das palestras que eles vão fazer, para que a gente possa ajudar a repercutir esse conteúdo. E hoje eu estou aqui com a Natália Chaves, que, como eu faço em todos os programas, vou pedir para se apresentar, e a gente vai bater um papo sobre o tema principal dela lá no ESX. Natália, brigadaço por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. A gente sabe da correria que é vir participar de um evento desse. Mas, por favor, fica à vontade e conta pra gente o que te trouxe ao SX. Imagina, Flávio, eu que agradeço o convite. É realmente uma honra podendo estar aqui hoje. É realmente corrido, mas a gente faz um esforço. Acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa ter o compartilhar, né? O compromisso de compartilhar. E, bem, eu sou Natália Chaves, sou cientista ambiental de formação, com especialização em energias renováveis. Legal. Tenho um MBA voltado para modelos de negócio no setor elétrico brasileiro. E atualmente não sabia nem que tinha um MBA desse. Tem. Pô, que legal. É bem específico, mas é bem bacana porque dá um contexto brasileiro de como a energia funciona no país, né? No setor elétrico, principalmente. Legal. E atualmente sou assessora técnica da GIZ, que é uma agência de cooperação internacional alemã, e líder de uma componente sobre mobilidade. Trabalho com mobilidade elétrica. GIZ? Como é que você caiu numa empresa dessa, alemã? Como é que você chegou lá? Eu tenho um histórico de trabalho. Com a Alemanha? Com a Alemanha. Oh, que legal. Trabalhei durante muitos anos com a Câmara de Comércio Alemã no Rio de Janeiro. Sou carioca, não dá para esconder. Não dá. Não dá. Então, eu trabalhei durante muito tempo com a área de energia e sustentabilidade no Rio, na Câmara de Comércio Alemã. E já vinha trabalhando há muito tempo com a GIZ como parceiro, né? Tá. E a GIZ, para quem não conhece... Eu não conhecia. É uma agência de cooperação que, na verdade, trabalha, né, a mandato dos governos alemães, né, dos ministérios alemães, com parceria com os ministérios brasileiros. Então, é uma parceria de longa data, mais de 50 anos de cooperação no Brasil, com atuação em diferentes países e sempre propondo mecanismos técnicos para o desenvolvimento sustentável. Esse é o foco principal. Não só a energia, mas o desenvolvimento sustentável. Sim, trabalha com biomas, florestas, energias renováveis, mecanismos de desenvolvimento de economia sustentável. É bem bacana. Você fala alemão? Só curiosidade aqui. Eu aprendi pouquinho. Arranha um pouco. Legal. A gente bateu um papo aqui com o Peter Dustler. Ele é alemão. Tá no Brasil há... Tentar resgatar aqui, acho que uns 20 anos. Brasília, morou lá há muito tempo, acho que tem 30 anos que ele está aqui. Veio fazer uma consultoria aqui, ficou, se apaixonou, não larga. Ele, na verdade, a consultoria que ele trabalhava, esqueci o nome da instituição, falou, olha, para você crescer, você só tem 2 caminhos.
Ou você vira country manager, e aqui não vai sendo aqui no Brasil, você vai ter que pegar outro país aqui da América do Sul, ou você volta para a Alemanha e segue carreira dentro da instituição. Eu falei, então vou pedir demissão. Foi isso. Uma puta consultoria, largou tudo, falou, não, vou ficar aqui no Brasil. E aí, se não tem espaço para mim, porque country manager, quem falou isso para ele foi o country manager daqui. Falou, então você não vai pegar a minha posição. Ele falou, não, vou ficar por aqui mesmo, largou tudo e se radicou lá em Brasília e hoje mora aqui no Espírito Santo. Que demais. E que vai ser difícil você querer sair daqui, tá? Acho que... Pra voltar pra Brasília, Deus me livre. Brasília tem seus encantos. Bom, eu não troco minha prainha aqui, meus 10 minutos de trânsito pra poder chegar no trabalho. Brasília tem um trânsito que é bom, assim, pra quem mora no plano, né? Então. Eu tenho uma cunhada que mora questões. Lá, não é esse rolê só não. Não. Mas vamos pra nossa pauta, já tô fofocando demais. O que te trouxe para falar aqui no SX? Qual o tema que você vai tratar? Lógico, tá dentro desse mundo aqui, mas qual que vai ser o foco da palestra? Você já palestrou ou não? Você vai palestrar ainda, né? Eu vou palestrar amanhã. Amanhã, tá bom. Conta aí, o que você vai fazer no SX? A ideia é que a gente compartilhe dentro do painel, né? E aí eu vou estar com outros 2 especialistas que vão tratar sobre a questão de energia. E aí trazer um pouco da minha experiência na área de energia, mas também abordando um pouco sobre eficiência energética, energias renováveis e principalmente, na verdade, o projeto que eu estou atuando agora, que é o acoplamento de setores e economia verde. O acoplamento de setores? Tá, juntar os setores. Exato. E aí, na verdade, é uma junção de setores no sentido de energia com a área de mobilidade e energia na área de indústria, né? Com o setor de indústria. Tá. Então, a ideia é reduzir, descarbonizar esses setores em específico através da eletrificação. Então, venho compartilhar um pouco dessa mobilidade, experiência. A gente está falando exclusivamente de carros? Não. A gente está falando sobre mobilidade no transporte público. Então, exatamente sobre ônibus elétrico. A gente tem ônibus elétrico aqui no estado. Sim. Legal. E na indústria, tem algum foco específico? Sobre eletrificar processos, né, em processos industriais que geralmente usam calor ou outras fontes de energia para tentar reduzir a quantidade de carbono associada a esses processos industriais. Pô, que legal. Só dando um exemplo aqui do nosso estado, tá? Tem uma startup que a gente já ajudou a acelerar, que chama Induscoff, tá? Não sei se você conhece esse processo, não era do meu dia a dia também, mas o café, para ele poder chegar lá pra gente como café moído, antes ele precisa ser seco, secar o café, tá? E esse processo tradicionalmente é feito com carvão. Você põe isso num tamborzão, o café num tamborzão, põe fogo embaixo dele. Sim. E você meio que seca e torra o café ali, né? Torra não, é só a parte de secar. Essa startup desenvolveu uma solução por indução. Ela esquenta esse mesmo tambor, ela pode usar energia solar ou energia de qualquer outra fonte, e ela consegue chegar ao mesmo grau, só que aqui no estado, por exemplo, quando está nessa época de secar café, as estradas que passam perto de onde tem um secador de café, parece que tem neblina. Porque é tão densa a fumaça que é gerada a partir disso e todo o CO2 que é liberado, que gera dá congestionamento, porque você vai andando mais devagar, enfim. Então, é esse tipo de solução que vocês olham? Exatamente. Pô, que legal. Porque quando você usa uma solução voltada para a eletricidade, não necessariamente você precisa do calor para poder fazer esse processo acontecer. Então, esse processo de eletrificação não precisa necessariamente de uma queima de algo. Não vai queimar nada, é isso aí. Substitui 100% então, o carvão. Essa fumaça, por exemplo, que você está falando, não existe mais. Não vai existir. Pô, e vocês têm interesse em conectar com esse tipo de solução? Parte da indústria, na verdade, está trabalhando já com 4. A gente já está num processo, né? O nosso projeto começou em 2023 e vai terminar em 2026. Então, a gente já está encaminhando, digamos assim, os trabalhos. Já está indo para o final. Mas, com certeza, faz parte do que o acoplamento de setores se propõe a fazer. Que legal. Mas vamos lá. Transição energética. Ainda está tão distante do que a gente acredita. Porque a transição energética, no meu imaginário, é sair do petróleo e ir para energias renováveis. É isso? Ou eu simplifiquei demais? Eu acho que é simplificado, mas não que esteja errado, mas eu acho que no contexto brasileiro a gente tem algumas outras vertentes, né? No sentido de que o Brasil já é um país que tem uma matriz energética mais de 90% renovável. A hidrelétrica, né, é o nosso principal case. Hidrelétrica, solar, eólica, maré motriz, enfim, a gente tem Temos isso tudo aqui?
uma diversidade de fontes renováveis que é invejável para qualquer outro país, levando em consideração o uso que a gente tem e a aplicação das fontes que a gente também consegue produzir, né? Nosso país é realmente abundante por natureza. Show. Mas quando a gente fala sobre transição, também tem um processo de como que os setores conseguem se adaptar, né? Porque, por exemplo, no setor de mobilidade, a gente está acostumado a utilizar combustível fóssil, gasolina. Isso. Então, nesse projeto, por exemplo, que eu estou trabalhando agora, no Acoplare, a proposta é fazer com que tenha eletrificação. Só que com esse processo de eletrificação, para reduzir os CO2, enfim, as emissões, também tem uma questão de adaptar as infraestruturas, né? Porque a gente tem os postos de carregamento e, historicamente, a gente está acostumado a ter combustível para queimar, para mover o trem, para poder mover o carro, para tudo, né? Para os ônibus. Então, esse processo de transição leva em consideração também a adaptação das infraestruturas. Da infra, legal. Então, não é só a intenção de sair de uma matriz para outra, mas é como que isso tudo vai ser trabalhado para que seja viável para o longo prazo. E aí, considerando também não só a infraestrutura, mas também as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Porque tudo depende de como que isso está sendo desenvolvido, no sentido de quem são os trabalhadores que estão envolvidos com encher o tanque, por exemplo. Qual vai ser o impacto para eles, Exatamente. Né? Quais são as qualificações necessárias, quais são os profissionais que a gente vai precisar no futuro. Então, considerar, inclusive, quem já está trabalhando nesses setores e que vão precisar se adaptar para continuar trabalhando, enfim, e atuando socialmente, né? É, claro. Então, acho que um processo de transição não deve focar. Eu acho que o Brasil tem feito um papel muito importante no sentido de trazer essa transição de uma forma mais justa, né? Considerando também todas essas outras questões, né? Que muitas vezes não está sendo pautado, porque fica muito focado em qual é o tipo de fonte que está sendo utilizado. Foi por onde eu puxei. Mas tem toda essa outra complexidade, que é pensar nas pessoas, nas qualificações, no processo, na infraestrutura. E a gente está indo bem por aí? Eu acho que a gente tem se adaptado bem, assim, a gente tem buscado soluções e propostas, na verdade, considerando o contexto brasileiro. E aí, nesse sentido, até trazer um fato de que nosso projeto em específico foca na eletrificação da frota de ônibus elétricos públicos. Beleza. Né? Mas a gente percebe que, na realidade do contexto brasileiro, que tem diferentes regiões e diferentes taxas e preços e diferentes oportunidades de fontes de energia, por exemplo, o próprio biogás, biometano, outras fontes que não necessariamente só elétrica também podem ser uma alternativa. Ok, maravilha. O Brasil foi um exemplo, né, em combustível através do álcool. Então, isso também é algo muito singular do Brasil e acaba sendo um diferencial também para esse processo de transição. Então, no caso brasileiro, é realmente muito mais complexo do que só trazer É um país continental, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração também. E das experiências que você tem tido já, Natália, que tipo de inovação ou solução você já viu rodando realmente, não só então na mudança da matriz, mas em toda essa mudança sistêmica ou estrutural? Eu vejo que, mesmo já tendo uma abertura muito grande para a diversificação da matriz energética, o Brasil continua buscando outras alternativas, né? Seja num hidrogênio de baixa emissão, seja em desenvolvimento de outros mecanismos de outras fontes, como biogás, biodiesel, e também pensando que dentro das possibilidades a gente tem também trabalhado em novas tecnologias, novas indústrias. Então, eu entendo que o país está caminhando para poder identificar onde consegue também trazer essa inovação, né? E aí eu acho que é aí que traz a temática do evento na qual eu fui convidada. Exatamente. Tem alguma startup que você não sei se o trabalho que você faz lá, né, ou que você tem visto, se te relaciona com esse mundo das startups? Te relaciona? Atualmente não. Atualmente eu trabalho realmente só com cidades, né, ou regiões metropolitanas, ou então com indústrias que estão bem sedimentadas, assim, mas né, pequenas e médias indústrias. Entendi. Mas as startups têm um papel fundamental, né, no sentido de trazer diferentes contextos e soluções para diferentes realidades. Que às vezes o tradicional está meio travado para poder se experimentar essas coisas. Exato, uma certa democratização do acesso, inclusive à própria inovação, né? Pensar de forma
diversificada a dar soluções para diferentes problemas, ou dar diferentes soluções para o mesmo problema. Porque não vai vir de uma empresa consolidada a algo tão disruptivo, porque ela está acostumada a fazer daquele jeito, né? Então, a gente tem experimentado muito o mundo das startups nesse sentido, de como ela precisa se provar, como ela precisa se consolidar, ela precisa fazer algo novo. E startup, quase que por definição, apesar de não ter uma definição única de startup, é quem está experimentando a resolver um problema de um jeito novo. Senão, era só mais uma padaria que estava vendendo pão, né? Ela está realmente criando algo novo. E quando a gente enxerga, pelo menos agora eu entendendo um pouco melhor o que você chama de transição energética, né? Os impactos dela, e não só sair do petróleo para qualquer outra energia, ou fonte de energia, é muito complexo para quem já está jogando esse jogo, queira se mexer, queira se movimentar para poder sozinho se resolver. Então, por isso que eu acho que vejo um papel importante aí das startups, como você reforçou, para que traga esse novo, essa discussão e essa perenidade na pauta recorrente de, eu tenho algo novo a ser resolvido, de um problema talvez antigo, e que quem está fazendo isso até hoje não conseguiu resolver de forma efetiva. E eu acho que as startups cumprem bem esse papel, né? Sim, com certeza. Até porque na área de energia tem, como eu comentei, né, tem todos esses novos modelos de negócio a serem feitos por causa da diferenciação de como o consumo de energia pode ser feito. O mercado livre de energia tem crescido muito no país. Então, isso dá oportunidade para fazer diferentes arranjos de como que essa energia vai ser contratada. O Mercado Livre, ele se regulamentou recentemente, ou houve uma grande mudança? Porque eu acho que está se falando mais. O tempo inteiro, né? O setor elétrico brasileiro realmente é um dos mais regulamentados, mas no sentido de ter muita inovação. Tem bastante espaço para essa discussão, principalmente em relação às energias renováveis e à geração distribuída. Legal. Deixa eu entender, a gente falou aqui sobre, né, a dificuldade, as startups como um vetor importante para poder trazer essa discussão. Você vai falar aqui no SX sobre essa transição energética e transição energética e economia verde são a mesma coisa? Diria que não, porque eu pelo menos, né? Eu, Natália, enxergo muito como... Ou um está dentro do outro? Acho que talvez transição energética esteja dentro de economia verde, porque eu entendo que economia é um pouco mais amplo, né? Ele conecta não só a área de energia, mas também todos os outros usos. Perfeito. Então, entendo que um ecossistema para uma economia que seja verde depende, inclusive, dessa conexão entre os setores, essa articulação entre diferentes atores, né, na sociedade, sejam elas startups, sejam os governos, sejam as pequenas, médias e grandes empresas. A sociedade civil precisa estar bem informada também, porque, do contrário, ela não consegue ver o impacto e a necessidade, inclusive, de uma boa escolha para poder ter uma elaboração política que realmente vai trazer um resultado que seja positivo para eles, então, para nós, né, no caso da sociedade. Então, acho que eu vejo a economia como sendo mais amplo do que a transição. Eu tenho alguns parceiros que tratam sustentabilidade e inovação como a mesma coisa, sabe? Que juntam esses dois termos e falam, não, peraí, um não existe sem o outro e o outro não existe sem um. Muito bacana. E a gente está falando aqui do SX como um evento que a gente chama de evento de inovação. Mas trouxeram alguém para falar sobre sustentabilidade, não só você, né? Você vai participar de um painel. Como é que você correlaciona essas duas coisas? A inovação e sustentabilidade, você enxerga dessa forma também, como esses parceiros que vão falar, para mim, um não existe sem o outro e o outro não existe sem um. Tem seus aspectos... Tem seus aspectos de diferença entre um e outro, é óbvio, né? Mas falam que não dá para inovar sem ser sustentável e não dá para ser sustentável sem se preocupar com a inovação. É uma verdade que você enxerga assim também? Eu acho que não tem como a gente pensar... Porque é isso, né? Na verdade, a sustentabilidade é uma temática que está um pouco mais com visibilidade hoje em dia, Sim. Eu acho, né? Mas eu acredito que... Tem um greenwash aí também, não tem? Que eu acho que, enfim, toda modinha acaba se valendo assim. A inovação mesmo tem passado por isso dentro das empresas. Muita gente consumindo inovação, mas só porque os outros estão fazendo.
Acho que a parte de sustentabilidade também tem um pouco disso, uns fazendo só porque outros estão fazendo, ou porque acham que vai dar alguma mídia, mas aqueles que estão fazendo de verdade estão colhendo resultados disso, então... Eu acredito que sim, porque acaba sendo... É isso, sustentabilidade na verdade, tornar o processo mais sustentável, né? No sentido de começar... continuar e terminar o ciclo, mas sem necessariamente esgotar os recursos, digamos assim. Tão básico quanto isso, mas é isso. Exato. E muitos não se preocupam dessa forma, né? Então, como tornar a coisa sustentável no sentido de continuar girando, como manter a roda girando de uma maneira que impacte menos e seja mais eficiente. Eu acho que a inovação vem nesse lugar de tornar o processo mais eficiente, sabe? Porra, legal. Entender como que a dinâmica pode ser feita sem impactar tanto, porque isso vai resultar num processo mais ajustado, um pouco mais menos impactante, e isso acaba se tornando sustentável. Então eu vejo que a inovação e sustentabilidade tem que andar junto mesmo. Tem que andar junto. Você já teve no SX? Você conseguiu ir? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Eu cheguei hoje aqui. Foi corrido, né? Sim, foi super corrido. Mas amanhã eu quero aproveitar o dia inteiro. Eu acho que amanhã vai até às 9 horas, tá? Você fica até domingo? Fica até domingo. Então você vai conseguir ficar até o final mesmo. Legal, a gente deve se encontrar lá. Bom, Natália, me ajuda aqui. Acho que a pauta, ela tem sido sim tratada, a parte da sustentabilidade, transição energética. Acho que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais sobre isso, mas ainda está longe da gente alcançar algo tão tangível para todo mundo, ou tem algo que as pessoas físicas podem fazer em direção a isso, porque a gente falou aqui muito de empresa, né? Mas tem algo que a pessoa, na ponta, eu, lá dentro de casa, com a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, tem algo que a gente tem uma responsabilidade sobre isso também? Ou não, deixa a G e Z resolver alguma coisa, deixa o governo federal resolver alguma coisa e delego a vocês, quem está aí se preocupando em fazer isso acontecer? Ou eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso? Eu acho que tem, mas não toda, né? Não tem como. Pelo amor de Deus, se depender só de mim, tava todo mundo lascado. Eu acho que tem, porque é isso. Estamos todos aqui usufruindo de um mesmo ecossistema, trazendo os nossos impactos. Eu acho que as nossas ações têm impactos quase que diretos, né? E a gente só não está muito atento a isso no dia a dia, mas eu acredito que sim, é válido a gente poder fazer escolhas que sejam mais conscientes, a partir, inclusive, do que a gente consegue ter consciência sobre aquilo, né? Tá. No momento em que a gente tem consciência sobre o fato, é meio difícil ter que simplesmente ignorar. Enquanto a gente é ignorante, é até bom, né? Mas depois que a gente... mais cedo hoje, a gente conversou também com a... Ou foi ontem, sei lá, eu já tô meio perdido, tá? Mas a gente conversou com 2 irmãs, que elas são da Verdes Marias. Você já ouviu falar delas? Não conheço. Eu não conhecia, achei o projeto espetacular. E elas escreveram livros, elas têm um conteúdo na internet para poder ajudar na sensibilização sobre consumo. Não consumo de consumir pelo consumir, mas você já ouviu falar do termo obsolescência programada? Com certeza. Né? Da tua pauta, né? Era algo que eu já tinha ouvido falar, mas elas trouxeram uma densidade. E eu tinha entendido muito obsolescência programada como software, sabe? Como o iPhone... programa para que toda atualização nova faz com que o iPhone antigo ou a versão antiga pare de funcionar. Ela só não fala, é tudo. Tudo que está sendo fabricado hoje, e eu estou falando do hardware, estou falando dos equipamentos, sabe, da televisão, tudo, está sendo programado para que não dure muito tempo. E aí o impacto disso não é só fazer você consumir mais, porque a primeira linha que eu consegui enxergar foi essa. Pô, beleza, estamos fazendo gastar mais. E é por isso que a empresa faz. Pelo menos me diz até quando, porque daí eu posso me planejar, né? Um pouco meu financiamento melhor, tem que ir até ali. Exato. Mas ela falou, não, Flávio, agora beleza. Trocou... ontem essa televisão estava com uma linhazinha aqui. Ela falou, Flávio, talvez não compense consertar essa linhazinha. E aí o que eles vão fazer é trocar a televisão, vão jogar fora, vão comprar outra e vão colocar no lugar. Inclusive está com outra aqui, eu não sei se eles jogaram fora, o que eles fizeram, mas está resolvido. Ela está falando, beleza, por conta dessa linhazinha, Flávio, eles vão jogar esse lixo fora. E olha o passivo que o mundo está tendo que assumir, porque algumas empresas querem vender mais e estão fazendo produtos que parecem não poder consertar. Porque ela me falou, a fala delas é essa, Flávio, conserta.
Se você insistir, se você tiver... Eles fazem você acreditar num caminho que não vale a pena, não vou fazer. E aí, por ser de 200, 300 reais de diferença entre uma nova e a consertada, você fala, não, vou comprar uma nova. E aí você põe aquele lixo no mercado que impacta mundialmente. Sim. Falaram de um caso lá em Gana, se eu não me engano, foi lá, mas era um país na África, que tem um documentário que mostra que muitos desses lixos vão para lá para ser reaproveitado, né? Para tentar pegar os metais que tem, só que sem controle sanitário nenhum. Então, é fumaça, gases que soltam disso daqui que tem um puta impacto. Exato. Então assim, a minha pergunta foi nisso. Né? Eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? Acho que o tempo inteiro a gente tá fazendo escolhas. E eu sou muito do time que... vamos ver se tem um reparo, vamos ver se a gente consegue umas de segunda mão. Eu gosto muito dessa vertente. Eu falei com elas, olha, eu nunca... Realmente, eu já troquei televisão uma vez, eu ganhei uma televisão no Natal. Eu nem comentei isso com elas, mas ficou na minha cabeça. No dia seguinte, a minha esposa estava varrendo a casa e bateu o cabo da vassoura bateu. E foi isso, ficou, sei lá, um trinquinho aqui, levei falou, não tem como consertar não, Flávio, tem que comprar uma nova. Falei, pô, comprar uma nova? E foi isso. Aí não comprei uma nova também, comprei uma velha e fiquei com a velha. Mas é isso, eu nem procurei expandir. No primeiro cara me falou, não vale a pena. Larguei a televisão lá. Pode ser que ele consertou e ficou com ela, né? Mas larguei a televisão lá. Eu não sou desses que se preocuparia tanto em consertar, não. Você já é? Eu sou um pouco mais. Tá, eu não sou tão consciente. Acho que depois de ontem eu passei a ser um pouquinho mais. Tá? É isso. A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho. E com esse podcast está sendo demais, tá? Tô cada dia mais aprendendo coisas novas. Também tive aqui hoje as meninas da White Rabbit. Já conheceu o trabalho delas? Esse nome não me é estranho. Elas vão palestrar também, né? Todo mundo que a gente está conversando vai palestrar. Elas falam sobre futurismo. E, pô, hoje, enfim, minha cabeça vai... Não sei se eu consigo dormir hoje, tá? Mas eu vou tentar. Natália, desculpa a gente ir pro final, porque o podcast é um pouquinho mais curto. E eu queria pedir para que você fizesse alguma última declaração, deixasse alguma mensagem para a galera que está ouvindo sobre o tema principal que você está tratando no SX, mas qualquer outra coisa que você acha relevante também compartilhar com o nosso público. Eu acho que uma mensagem bacana de trazer, e eu acho que o evento tem pautado bastante isso, é conseguir identificar que a gente tem uma soberania, né, grande em relação à tecnologia, à inovação, diferentes tomadas de decisões. O Brasil é um país muito diverso, né, com muita gente muito capaz e muito criativa. Então a gente consegue solucionar muitos problemas através da inovação e juntando, né, fazendo esse acoplamento com os outros setores. Né? No caso, eu trabalho com mobilidade, energia e o setor industrial, mas a gente tem pesquisadores e uma juventude com uma vontade de inovar. Né? Tem que instrumentalizar esses caras, é isso. Eu acho que é bacana a gente conseguir, de fato, usar o que a gente tem de riqueza aqui. Então, acho que essa é a minha principal mensagem, porque eu acredito muito nessa instrumentalização, diversidade, as riquezas que a gente tem enquanto um país soberano. Pô, que legal. Thalia, obrigado demais pela sua participação. Primeiro, por ter aceitado o nosso convite nessa correria que é. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os podcasts que a Biboton grava, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Obrigado.